Você já percebeu como os momentos difíceis revelam o que realmente está dentro do nosso coração? Quando enfrentamos crises, perdas ou situações que fogem do nosso controle, geralmente seguimos por um de dois caminhos. Ou nos aproximamos de Deus, buscando entender seus propósitos e aprofundando nosso relacionamento com Ele, ou nos afastamos, permitindo que a dor nos leve à dúvida, à culpa e até ao questionamento da sua existência. O livro de Joel nos coloca exatamente diante desse cenário. O povo de Judá enfrentou uma grande calamidade, um tempo de destruição e escassez que abalou toda a nação. Diante disso, eles precisaram tomar uma decisão: permanecer distantes de Deus ou voltar-se para Ele com arrependimento e fé. Essas 10 lições revelam que, mesmo em meio à crise, Deus continua falando, chamando, restaurando e oferecendo um novo começo para aqueles que decidem buscá-lo de todo o coração. Antes de começarmos, eu gostaria de te fazer um convite. Deixe o seu like e se inscreva no canal. E ao final deste vídeo, eu quero saber de você. Qual dessas lições do livro de Joel mais falou ao seu coração hoje? Se desejar, compartilhe aqui nos comentários. A sua participação pode abençoar outras vidas. Agora, vamos começar. Primeira lição: a devastação como alerta espiritual. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Joel 1:4. No contexto do livro de Joel, esse versículo descreve uma praga real que atingiu a terra de Judá, destruindo completamente as plantações. Essa sequência de insetos representa uma devastação total. Tudo o que sobrava era consumido pelo próximo. Não havia colheita, não havia sustento, não havia esperança natural. Porém, Joel não apresenta isso apenas como um desastre agrícola, mas como um sinal espiritual. A destruição era um alerta de Deus para que o povo percebesse sua condição e voltasse para Ele. A terra estava seca, mas o coração do povo também precisava ser despertado. Assim, esse versículo mostra que Deus pode usar acontecimentos reais para transmitir mensagens espirituais. A crise externa refletia uma necessidade interna de arrependimento. Joel convida o povo a enxergar além da tragédia e entender que aquele era um chamado urgente para buscar novamente a presença do Senhor. Segunda lição: o caminho de volta começa com arrependimento. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Joel 1:12-14. A situação descrita por Joel mostra um cenário de profunda escassez e tristeza, onde não apenas a terra foi afetada, mas também o interior do povo. As árvores secaram, os frutos desapareceram e, junto com isso, a alegria também se foi. Até a adoração foi interrompida, pois já não havia recursos para apresentar ofertas diante de Deus. Diante dessa realidade, surge um chamado urgente: voltar-se ao Senhor com todo o coração. Os sacerdotes são convocados a se posicionarem, liderando o povo em arrependimento, jejum e busca sincera.
Isso revela que a restauração começa quando há reconhecimento da necessidade de Deus. Essa lição nos ensina que quando tudo ao nosso redor parece seco e sem vida, Deus está nos chamando para mais perto. O caminho não é o afastamento, mas a busca sincera, pois é na presença de Deus que a vida é restaurada. Terceira lição: quando o povo se levanta para buscar a Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Joel 2:15. Joel apresenta aqui um chamado urgente para todo o povo: parar tudo e voltar-se para Deus. O toque da trombeta não era apenas um som, mas um aviso espiritual, despertando a nação para um momento decisivo. O jejum e a assembleia mostram que não se tratava de algo individual, mas de uma busca coletiva e profunda. Nesse contexto, Deus está ensinando que há momentos em que é necessário ir além da rotina e buscar sua presença com mais intensidade. O jejum representa entrega e a oração revela dependência. Essa lição nos mostra que quando nos voltamos a Deus de todo o coração, algo começa a mudar. Não apenas as circunstâncias, mas também o nosso interior. Deus responde a corações sinceros e a busca intensa abre caminho para transformação, restauração e direção. Quarta lição: Deus é misericordioso. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Joel 2:13. Neste versículo, Joel mostra que Deus não busca apenas atitudes externas, mas uma transformação verdadeira do coração. Rasgar as vestes era um sinal de arrependimento, mas Deus deseja algo mais profundo, um coração quebrantado e sincero. A mensagem central é clara: Deus é cheio de misericórdia. Mesmo quando falhamos, Ele não rejeita aquele que se volta para Ele com humildade. Sua compaixão é maior do que nossos erros, e sua graça está sempre disponível para restaurar. Essa lição nos ensina que nunca é tarde para recomeçar com Deus. Quando nos arrependemos de verdade, encontramos perdão, acolhimento e uma nova oportunidade. O amor de Deus não apenas perdoa, mas também transforma e renova a vida. Quinta lição: Deus levanta intercessores. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Joel 2:17. Neste versículo, vemos o papel essencial dos sacerdotes como intercessores diante de Deus. Eles se colocavam entre o povo e o Senhor, clamando por misericórdia em favor de todos. Isso revela que Deus levanta pessoas dispostas a sentir a dor dos outros e a levar essa necessidade em oração. A intercessão não é apenas um ato religioso, mas uma expressão profunda de amor e responsabilidade espiritual. É escolher se importar com o próximo a ponto de clamar por ele. Essa lição nos ensina que Deus ainda busca intercessores hoje. Pessoas que se posicionam em oração, não apenas por si mesmas, mas por famílias, cidades e nações. Quando intercedemos, participamos do agir de Deus, trazendo graça, perdão e restauração sobre vidas. Sexta lição: Deus responde ao arrependimento. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Joel 2:18-19. Esses versículos mostram a resposta de Deus após o arrependimento do povo.
Depois de um tempo de crise e chamada ao retorno, Deus se levanta com zelo e compaixão. Ele não permanece indiferente, ele responde. A promessa de provisão revela que Deus não apenas perdoa, mas também restaura. O trigo, o mosto e o óleo simbolizam sustento, alegria e renovação. Aquilo que antes faltava, agora passa a ser abundante. Essa lição nos ensina que Deus é fiel para responder a um coração sincero. O arrependimento verdadeiro não é ignorado por Ele. Quando nos voltamos para Deus, encontramos não apenas perdão, mas também cuidado, provisão e restauração. Deus transforma tempos de escassez em tempos de abundância. Sétima lição: Deus restaura o tempo perdido. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Joel 2, 25. Após um tempo de destruição e perdas acumuladas, Deus apresenta uma promessa surpreendente. Ele é capaz de devolver aquilo que parecia impossível recuperar. Não se trata apenas de restaurar bens ou colheitas, mas de alcançar algo mais profundo, os anos que foram marcados por dor, atraso ou frustração. No contexto de Joel, o povo havia vivido um período longo de escassez. Porém, Deus mostra que o passado não limita o futuro quando ele intervém. Sua restauração vai além do natural. Essa lição nos ensina que Deus não apenas cura feridas, mas também redime histórias. Aquilo que parecia desperdiçado pode ganhar novo propósito. Quando Deus age, Ele transforma perdas em testemunho e faz com que o tempo que parecia perdido se torne parte de algo maior. Oitava lição: Deus se revela a todos que o buscam. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Nesse versículo, Deus anuncia um novo tempo em que sua presença seria acessível a todos, sem distinção. Antes, o Espírito se manifestava de forma mais específica, mas aqui vemos uma promessa de abundância e inclusão. A menção de diferentes gerações mostra que Deus deseja se comunicar com cada pessoa de maneira pessoal. Jovens, idosos, homens e mulheres, todos podem experimentar sua direção e agir. Essa lição nos ensina que Deus não limita sua presença. Ele deseja falar, guiar e usar qualquer pessoa que esteja disposta. O Espírito Santo traz sensibilidade espiritual, revela caminhos e fortalece a fé. Quando nos abrimos para Ele, passamos a viver não apenas pela razão, mas pela direção de Deus em nossa vida diária. Nona lição: quem clama será salvo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Joel 2:32. Neste versículo, Joel mostra que mesmo diante de um cenário de juízo e dificuldades, Deus mantém uma porta aberta para o livramento. A salvação não está baseada em mérito humano, mas na atitude de buscar a Deus com sinceridade. Invocar o nome do Senhor é mais do que palavras, é um ato de fé, dependência e entrega. É reconhecer que somente Deus pode salvar e restaurar. Essa lição nos ensina que sempre existe esperança, independentemente da situação. Deus oferece livramento àqueles que se voltam para Ele. Quando clamamos de coração, encontramos resposta, proteção e um caminho novo. Em Deus há sempre uma saída para quem decide confiar. Décima lição: a presença de Deus traz abundância.
E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os ribeiros de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Joel 3:18. Este versículo descreve um tempo de restauração plena, onde tudo volta a florescer. A imagem dos montes com mosto, dos outeiros com leite e dos ribeiros cheios revela a abundância, provisão e vida em todos os aspectos. Não é apenas uma bênção material, mas um reflexo da presença de Deus entre o seu povo. No contexto de Joel, depois de tempos de juízo e arrependimento, Deus promete restaurar completamente a terra e trazer prosperidade novamente. A seca dá lugar à fartura e a escassez é substituída pela abundância. Essa lição nos ensina que onde Deus está, há vida e provisão. Sua presença transforma cenários, renova o que estava seco e traz plenitude. Quando Deus age, Ele não apenas supre, mas faz transbordar. Ao refletirmos sobre essas 10 lições do livro de Joel, percebemos que Deus não permanece em silêncio diante das nossas vidas. Mesmo em meio às crises, Ele continua chamando, corrigindo e oferecendo um caminho de restauração. Joel nos mostra que o arrependimento sincero abre portas para a misericórdia e que aquilo que parecia perdido pode ser transformado pelas mãos de Deus. Não importa o quanto alguém tenha se afastado ou o quanto tenha enfrentado tempos difíceis, sempre há esperança para quem decide voltar-se ao Senhor. Essas lições nos convidam a examinar o coração, a abandonar aquilo que nos afasta de Deus e a buscar uma vida mais alinhada com a sua vontade. Deus não deseja apenas mudanças externas, mas uma transformação profunda que começa no interior e se reflete em toda a vida. Que você possa guardar essas verdades no seu coração e colocá-las em prática no seu dia a dia. E que, acima de tudo, você nunca se esqueça: Deus continua chamando você para mais perto. Muito obrigado por permanecer até o final deste vídeo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza em cada passo. Até o próximo vídeo.